No meu último vídeo eu fiz uma reflexão sobre o criacionismo e o evolucionismo, defendendo a teoria criacionista, porque eu acredito que Deus criou o universo, criou o ser humano e tudo o que existe, mas eu afirmei que aqui na matéria grosseira as coisas foram se desenvolvendo lentamente. Então existiu um processo evolutivo. A vida evoluiu sobre a Terra a partir de seres unicelulares, micro-organismos na água. Depois essa vida chegou na Terra, continuou se desenvolvendo. E o ser humano, por fim, encarnou no mais desenvolvido dos animais, como explicou Abdrushim. Isso não quer dizer que o ser humano descende do macaco, porque o ser humano é um ser espiritual. A origem do ser humano está no paraíso espiritual. Ele desceu vários planos para encarnar na Terra, para adquirir toda a experiência, o conhecimento, a autoconsciência, para que possa retornar um dia conscientemente ao reino espiritual. Então, a encarnação ela cumpre uma finalidade na vida do ser humano. Eu acredito nas reencarnações, mesmo eu sendo um cristão, não um cristão tradicional, mas o que eu denomino de um cristão espiritualista. Então eu acredito nas reencarnações, que o ser humano precisa de várias encarnações para que ele alcance a sua autoconsciência, para que ele se conscientize suficientemente. Isso não anula de modo algum o papel de Cristo como Salvador, porque quando dizemos que Cristo é o Salvador, isso não quer dizer que ele salvou as pessoas com a sua morte na cruz, mas sim que ele trouxe a salvação por meio da palavra para aqueles que quiserem seguir e praticar a palavra dele. Isso não quer dizer que os cristãos estão salvos. Muitos cristãos, ou a maior parte, ou quase todos, acreditam que estão salvos já só porque são batizados ou porque leem a Bíblia, porque frequentam uma determinada igreja cristã, né? Mas isso não quer dizer nada, porque o ser humano vai ser salvo ou condenado pela sua fé, mas também pelas suas obras. É claro que o ser humano será salvo pela graça de Deus, mas para que ele possa alcançar a graça de Deus, ele terá que ter suficiente fé dentro de si e ter boas obras também, porque a fé sem obras de nada vale. Mas quando eu falo de obras, não me refiro a essa caridade hipócrita, a falsidade, me refiro à sinceridade daquele que faz as coisas de coração, daquele que pratica o bem porque realmente o faz do fundo do coração, de forma sincera. Os hipócritas, mesmo tendo boas obras, não serão salvos, porque suas obras são falsas. Uma coisa é fazer algo de coração e outra coisa é fazer alguma coisa olhando para o alto, dizendo: ó Deus, o que eu estou fazendo? Eu quero a minha salvação. Então não é assim que o ser humano consegue a salvação, mas sim vivendo de forma sincera, espontânea, sendo natural. Quando eu falo ser natural, não me refiro a seguir os instintos corporais, mas agir com a sinceridade de coração. Isso é a naturalidade, que confere ao ser humano a veracidade nos atos, nos pensamentos e nos sentimentos. Assim o indivíduo é verdadeiro, ele age dentro da verdade de Deus. Então, tudo isso precisa ser praticado para que o ser humano possa alcançar a salvação. E para isso, cada indivíduo dispõe de algumas vidas, algumas encarnações. Isso não invalida a missão de Cristo, bem pelo contrário, porque Cristo trouxe a palavra para justamente instruir os seres humanos para que eles possam viver corretamente e alcançar a salvação. Essa é a salvação que Cristo trouxe com a sua palavra para quem quiser segui-lo. Mas quem não pratica do fundo do coração
o que Cristo disse, não vai alcançar a salvação, por mais que seja um cristão por fora. Porque não basta ser um cristão por fora, é preciso ser um cristão por dentro. E a maior parte dos cristãos são cristãos apenas por fora, mas não por dentro. É preciso ser muito sincero consigo mesmo. É preciso se olhar no espelho, olhar no fundo dos olhos, questionar a sua própria consciência e perguntar para si mesmo se a fé alimentada é verdadeira ou é apenas uma falsidade ou uma hipocrisia. Então, no meu último vídeo eu fiz essa defesa do criacionismo, mas eu disse que Deus se utiliza do desenvolvimento das coisas aqui na matéria para que cheguem à excelência, à perfeição. No mundo divino, Deus cria as coisas num já, porque lá a noção de tempo é diferente. É claro que nós não podemos pensar o tempo lá como aqui. São coisas completamente diferentes. Eu coloco bem entre aspas o tempo lá em cima, mas lá tudo é imediato. O ato criador de Deus, ele se dá no instante em que o Criador profere o verbo, em que ele manifesta a sua vontade. Já na matéria não, as coisas são mais lentas aqui. Tudo precisa passar por um processo. A força de Deus atua sobre a matéria, mas a noção de tempo aqui é mais lenta, então tudo também demora mais tempo. Ou vocês acreditam que se não fosse assim, Deus não poderia ter enviado Cristo já adulto para cá? Por que Cristo teve que nascer, teve que ser criança, adolescente, adulto, viver 30 anos para depois ser batizado por João Batista e iniciar a sua missão de vida? Porque tudo na matéria tem um tempo. O tempo na matéria é diferente do tempo espiritual, que por sua vez é diferente da eternidade existente no mundo divino. Então, aqui na matéria, as coisas necessitam de um desenvolvimento, de uma evolução. Mas isso não invalida a teoria criacionista. Bem pelo contrário, eu acredito que a enaltece ainda mais, porque isso prova que a força do Criador mergulha na matéria, buscando por aqueles que querem alcançar a salvação, que querem melhorar. Por isso que Cristo encarnou. Do contrário, ele não teria vindo para cá. Como a humanidade estava transviada, era necessário vir para cá alguém mais forte, com um núcleo divino, que conseguisse fazer frente às trevas para mostrar o caminho da retidão moral e espiritual aos seres humanos. E foi o que Cristo fez. E ele passou por todas as fases da vida. Ele próprio teve que aprender primeiramente todas as incongruências humanas, ele teve que observar de perto os erros das pessoas, para que ele pudesse promover ações certas na hora certa, falar o que é certo para as pessoas certas. E nisso Cristo precisou experimentar também a vida terrena. Cristo passou por inúmeras coisas ao longo da sua vida. Mas quando eu faço uma defesa da teoria evolucionista, isso também não quer dizer que eu concorde completamente com ela. Eu sei que muitos cientistas forjaram provas, é muito fácil você dizer, que esse osso aqui significa aquele outro, etc. e tal. Quando eu falo que ocorreu uma evolução, isso não quer dizer que eu defenda a teoria evolucionista, mas eu estou dizendo que as coisas evoluíram ao longo de milhões de anos, até que surgisse aquele animal desenvolvido ao máximo, onde encarnou o primeiro ser humano, ou os primeiros seres humanos. E como Abdrushim disse, depois que os seres humanos começaram a encarnar nesse animal perfeito, as almas de animais não encarnaram mais nesse animal. E daí os seres humanos passaram a se reproduzir.
a partir daqueles animais que continham o espírito humano, que daí já não eram mais animais, eram seres humanos. Então esse processo foi necessário para que hoje o ser humano pudesse ser o que ele é. E estamos vivenciando o retrocesso, porque da mesma forma como a força espiritual soergueu esse animal desenvolvido ao máximo, até que ele virasse um ser humano, agora a decadência espiritual está promovendo o retrocesso desse mesmo ser humano que evoluiu. Se nós não cuidarmos, retornaremos novamente para a era das pedras, para a era das cavernas. Porque o que faz o ser humano é o quê? A sua ética, a sua retidão, a sua vida interior, a espiritualidade, a vida intuitiva. É isso que faz do ser humano um ser humano, ou seja, um espírito ativo. Mas como o espírito hoje dorme dentro da maior parte das pessoas, elas vão virar animais se não tomarem cuidado. Não em termos espirituais, porque isso é impossível, né? O espírito humano está acima da alma do animal. Mas dependendo como for a negligência espiritual, como for sedando o adormecimento do espírito numa escala cada vez maior, comportalmente os seres humanos vão se aproximar dos animais. Com a diferença de que os animais vivem na pureza, os animais não têm a malícia humana. Os animais vivem em harmonia com as leis que regulamentam a sua existência. Já os seres humanos são o contrário, eles querem derrubar todas as leis universais e espirituais, querem estabelecer as suas próprias leis decadentes, resultantes dessa mentalidade corrupta e decadente do homem pós-moderno. Então, nós temos que pensar o ser humano nessas duas esferas. O ser humano como um ser espiritual que partiu do paraíso espiritual e que precisava de um invólucro aqui na Terra para encarnar. Deus não podia criar esse invólucro num instante para o outro, porque na matéria tudo é lento. A força de Deus atuando aqui na Terra foi desenvolvendo lentamente esse corpo do animal mais desenvolvido, que que demorou milhões de anos para chegar nesse ponto. Tudo começou com seres unicelulares e a evolução foi se dando. Ou em vez de evolução, nós poderíamos falar desenvolvimento, talvez fique melhor. O ser humano foi se desenvolvendo, e depois que o espírito encarnou nesse invólucro, é que o corpo humano foi tomando a sua verdadeira feição, como é hoje, porque o espírito ergueu ainda mais, conferiu uma beleza maior ao corpo humano. Eu sei que muitas pessoas não acreditam nisso, veem a vontade de Deus como algo imediato, mas assim é no plano divino. No plano terreno é outra coisa. Isso não quer dizer que as leis aqui sejam outras, mas tudo é mais lento e mais devagar. Se não fosse assim, Jesus não precisaria ter nascido, ter sido criança, adolescente e depois adulto. Deus poderia ter se manifestado diretamente, num já, para os seres humanos. Mas o próprio Deus obedece às leis que Ele colocou na criação. Olhem só, olhem a grandeza disso. O próprio Deus obedece às leis que Ele colocou na criação. E Cristo, como Filho de Deus, teve que se submeter a essas leis. Teve que viver na matéria como ser humano, nascer como ser humano, para depois trazer a palavra da salvação para os seres humanos, que não estão salvos por causa de Cristo. Cristo trouxe a palavra da salvação, mas vai se salvar quem praticá-la, quem for muito sincero, quem buscar a salvação do fundo do seu coração.
Esse é o requisito básico e essencial para que o ser humano possa alcançar a salvação. Eu sei que muitos dirão, mas o que você entende de salvação? Quem é você para falar isso? Eu não sou ninguém, né? Sou apenas um cidadão, sou apenas um espiritualista que pensa sobre essas coisas, né? Sou um leitor da obra Na Luz da Verdade de Abdrushim, que é o que eu sigo na minha vida. Eu sigo essa obra e as parábolas de Cristo, né? Cristo e Abdrushim são as minhas duas referências. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente!